Então tá aí na tela a provável escalação do Cruzeiro. Não deve mudar nada. Obviamente que pode acontecer alguma coisa e eu torço para que não aconteça até amanhã, alguma coisa por ordem médica, né? Ou até mesmo, eu não sei, o técnico Leonardo Jardim, até ele encontrar esses 11 aí, ele era um treinador meio imprevisível, né? A gente não sabia qual time que ia entrar em campo, ele fazia muitas mudanças, um dia jogava um, outro dia jogava o outro. Quando ele encontrou esse time que está na tela aí, e aí ele vem mantendo esse time e esse time vem correspondendo dentro de campo. Então, se não houver nenhuma questão por ordem médica ou alguma preferência particular do técnico Leonardo Jardim, porque talvez o jogo do Cruzeiro com esses jogadores não encaixem 100% contra o jogo do Atlético, e o técnico Leonardo Jardim descubra isso durante o trabalho semanal aí, ou até mesmo antes da partida, devem ser esses 11 jogadores que estão em campo aí, tá? Cássio no gol, a dupla de zaga ali com Vidalba e Fabrício Bruno, detalhe, o Jonathan Jesus continua jogando com vontade, continua bem e com condição de ser titular, então se precisar, o Jonathan Jesus está ali de sobreaviso para essa zaga. Na lateral esquerda o Kaique, né, que vem fazendo boas partidas, né, Cauã Prats, né, foi titular na Sul-Americana e uma grata surpresa, mas ainda não tem aquela cancha toda para disputar um clássico. Eu acho que nem um jogo muito pegado do Campeonato Brasileiro, mas é um jogador para o futuro, tá? Gostei muito da partida do Cauã Prats. Eu espero que não tenha nenhum tipo de problema com o Kaique, porque eu acho que o Cauã Prats ter que entrar aí nesse jogo dificílio, eu acredito que nem aconteça. Se acontecer algum problema ali, eu espero que não. O Vidalba vai para a lateral ali, deve entrar o Jonathan Jesus, né? Na lateral direita, o Fagner, que vem muito bem, grata surpresa, um puta profissional até então, desculpa o palavreado aí, um baita profissional, vou corrigir aqui, até então o Fagner. De muito violento se tornou um jogador tranquilo, sempre firme na bola, mas não faz aquelas palhaçadas que fazia no Corinthians. Inclusive eu não gostava e ainda não gosto do Fagner ainda por causa de toda aquela violência. Eu não sou a favor daquela violência do futebol, mas tem que jogar firme. Então tá jogando firme na bola, beleza, o Fagner tá muito bem. Volta o Romero, né, que cumpriu suspensão contra o Sport e foi para o jogo na Sul-Americana, segundo o técnico Leonardo Jardim, para manter o ritmo. O técnico Leonardo Jardim não gosta que o jogador fique parado por 2 partidas seguidas. Então, como ficou suspenso contra o Sport, o Romero jogou um pouquinho contra o Palestino na Sul-Americana. Lucas Silva, tá ali à frente do Romero. O motorzinho desse nosso time, mas um motorzinho, vamos dizer assim, mais lento, não tem aquela velocidade, mas ele faz o meio-campo andar. Então vamos colocar ali, um motorzinho não, uma engrenagem importante no meio-campo do Cruzeiro. Lucas Silva ali, né? Tomara que tenha condição 100%, tenha intensidade 100% para jogar esse clássico. É um jogador que vem sendo muito importante, consertou o meio-campo Lucas Silva, né? Para um jogador que talvez, né, estava dispensável aí quando o Cruzeiro começou as contratações, agora ele é muito útil, né? Christian, outra surpresa, mas assim, que nós já sabíamos que tinha um potencial, né? Fazia grandes partidas no Atlético Paranaense, inclusive agora começou a pisar na área, que era o que fazia muito o Atlético Paranaense. Só tô sentindo falta no Christian as finalizações de fora da área, que no Atlético Paranaense ele fazia muito bem, inclusive fazia alguns gols de fora da área. Na armação, Matheus Pereira. E aí o Matheus Pereira vem crescendo, tá, galera? Vem jogando bons jogos, vem fazendo boas partidas, vem melhorando, parece interessado, tá? Não estou aqui para passar um pano para o Matheus Pereira por tudo que aconteceu com ele até aqui, que não foi agradável para o Cruzeirense, mas vem melhorando e parece ser um cara que está entendendo o projeto e entendendo que se não for intenso e principalmente profissional, não vai jogar com o técnico Leonardo Jardim. Então o Matheus Pereira vem fazendo boas partidas. O que é que nós precisamos do Matheus Pereira? A confirmação do Matheus Pereira, da importância do Matheus Pereira para o Cruzeiro. E aí o Matheus Pereira precisa fazer um grande jogo em um jogo grande. É isso que a torcida está esperando. Porque o Matheus Pereira ele faz bons jogos, né, quando os jogos são de certa forma menores ou jogos intermediários, quando é jogo grande, o Matheus Pereira parece que se esconde um pouquinho ali, não aparece tanto para a partida, mas nós precisamos dessa confirmação do Matheus Pereira e pode ser amanhã essa confirmação do Matheus Pereira. Deixa a opinião de vocês sobre o Matheus Pereira. Galera, é amanhã. O Matheus Pereira, ele precisa confirmar o seu interesse na permanência do Cruzeiro em um jogo grande. É amanhã. É o jogo para a torcida esquecer, para a torcida esquecer não, né? Porque nós não esquecemos o que fazemos com o que fazem com o Cruzeiro. Mas é um jogo para a torcida dar uma maneirada ali e, pô, apoiar o Matheus Pereira de vez. A torcida já apoia, mas abraçar a causa do Matheus Pereira, ele fazer um grande clássico,
vamos supor, fazer um gol amanhã, ou dar uma assistência que defina o jogo, fazer uma boa partida em um jogo grande, como é o jogo de amanhã. Então, eu acho que o Matheus Pereira precisa disso. No comando de ataque ali, Caio Jorge, iluminado. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão do Caio Jorge, gente, que é importante. O torcedor cruzeirense está consciente do seguinte, tá? Caio Jorge tá voando. Tá voando, gente, tá iluminado. O Caio Jorge tá passando de 3, 4 marcador e não quer nem saber quem é, tá passando por cima como se fosse um trator, tá? E tá finalizando muito bem, precisa finalização forte, né? Um cara tá sendo muito decisivo para o Cruzeiro. Vai ser muito bem marcado, inclusive já falaram do Caio Jorge lá no outro lado, tá? O goleiro do Atlético comentou sobre o Caio Jorge, falou que jogou com o Caio Jorge na época de Santos, que conhece o Caio Jorge, tá vivendo um grande momento, é um cara forte, mas que eles têm que entender o jeito de jogar o Caio Jorge e anular o Caio Jorge. Então, eles vão estar super preocupados com o Caio Jorge, vai haver marcação especial em cima do Caio Jorge. Então é bom o torcedor ter calma, que tudo que vem fazendo o Caio Jorge até hoje no Cruzeiro pode dar sequência pós-clássico, tá? Porque o Caio Jorge pode não acontecer no clássico. É um clássico, é diferente, tá? Então, gente, o Caio Jorge é muito importante para o Cruzeiro na temporada. Inclusive, se ele tiver aqui, o Cruzeiro vencer e ele passar batido no clássico para continuar essa sequência de boas vitórias, de muitos gols depois do Atlético, eu não ligo. Porque o objetivo do Cruzeiro não é simplesmente esse clássico. O objetivo do Cruzeiro é uma temporada inteira e principalmente o Campeonato Brasileiro, que premia a regularidade. Se o Caio Jorge for regular o Campeonato Brasileiro inteiro e não for regular no clássico, entretanto o Cruzeiro precisa vencer, o Cruzeiro vai conquistar seus objetivos. Eu acho, né? E eu acredito que o Cruzeiro conquiste. Então, gente, muita calma com relação ao Caio Jorge amanhã. Apesar que é um jogador novo, ele não vai ficar preso à marcação. E outra coisa, né, gente? O Caio Jorge está se destacando. Aí que entra Wanderson, Matheus Pereira, Christian, Kaique pelo lado, Fagner pelo outro. Esses jogadores, eles têm que criar mecanismos para que o Caio Jorge consiga se sair da marcação e aparecer livre em alguns momentos para ele ser decisivo como ele é. Não adianta a gente achar que se o time do Cruzeiro como um todo não ajudar, o Caio Jorge sozinho vai resolver. Como resolveu contra o Flamengo, como resolveu em certa parte contra o Sport. Então, o Caio Jorge precisa de ajuda. Mas está iluminado o Caio Jorge. Então, bora que bora, Caio Jorge. Tamo junto. Vamos meter gol amanhã. Se não der meter gol, que você prenda a defesa do Atlético lá atrás e faça com que o nosso time consiga empurrar eles para o campo defensivo. E aí, com o passar do tempo, eles não vão conseguir segurar e a gente fatalmente vença o jogo. Então vai ser importante. Se o Caio Jorge não fazer gol, que ele pelo menos prenda a defesa adversária. E aí também entra uma coisa importante, né? Quem se preocupa demais com um jogador só, deixa outros jogadores livres. Então, Matheus Pereira tem que ser inteligente, porque vai ter 2, 3 jogadores preocupados com o Caio Jorge, que se ficar no mano a mano com o Caio Jorge, vai tomar. Vai tomar. Aí eles vão ter que pôr 2 na cola. Vai sobrar um espaço. Então o Matheus Pereira chegando de trás ali de forma inteligente pode conseguir ali, né, o espaço que ele precisa para chegar e ajudar o Cruzeiro. Então o Cruzeiro amanhã tem que jogar muito inteligente. Se houver uma marcação individual em um jogador, vai ter espaço para outro. Então os jogadores têm que ficar espertos. Tá difícil pro Caio Jorge? Abre a marcação, abre um pouco pro lado, puxa a marcação pro lado e abre espaço para quem vem de trás. Se tiver muitos jogadores marcando setor defensivo, faz o paredão, segura a defesa lá atrás, que o Cruzeiro sobe as linhas, vai manter a pressão e fatalmente quem fica muito atrás não aguenta, sofre o gol. Então tem muita coisa para fazer. Mas eu, Cristiano, deixa a opinião de vocês que sabem mais de futebol que eu, tenho certeza, no chat, que eu vou colocar a mensagem de vocês na tela daqui a pouco. E o técnico Leonardo Jardim, que sabe mais que todos nós de futebol, vai saber ali buscar os espaços, entender como joga o Atlético amanhã. Mas tá aí. Opa, faltou. Wanderson no ataque junto com o Caio Jorge, né? Um operário ali, o Wanderson, né, gente? Se a gente for pensar em ataque, o Wanderson é complicado a gente falar do Wanderson, né? Porque é um ponta e aí a gente precisa muito dos pontas. Nós não temos um ponta pelo lado direito. O Christian vem fazendo esse jogador aberto pelo lado ali, mas ele não é incisivo, não é agudo, não chega muito ao fundo para fazer cruzamentos. Então nós só temos o Wanderson. Entretanto, o Wanderson tem ajudado muito o Kaique do lado esquerdo. Então nós temos ganhado o quê? Povoando meio campo, e aí é onde a gente temos construído muitas jogadas, e o Caio Jorge também tem arrumado aí seus espaços, feito seus gols, beleza? Então, galera, deixa a opinião de vocês. Esse é o time ideal para amanhã para o Clássico? O que vocês acham?
O Cruzeiro deve fazer alguma mudança? O técnico Leonardo Jardim, vocês acham que eles vão espelhar ali o jogo do Atlético, vão espelhar time com time ali na questão tática e pode ser que haja alguma mudança ou vai ser este time mesmo que vai para o jogo? Mande a opinião de vocês aí, beleza? Mande a opinião de vocês que eu vou colocar a mensagem de vocês na tela. Vou até acelerar aqui que tem muitas mensagens. Tamo junto. Time do Cruzeiro na tela. É a provável escalação do Cruzeiro e aí não precisa nem Samuel Venâncio falar dessa vez, tá, gente? Como eu falei, se não tiver nenhum problema de ordem médica, tá aí. Até eu mesmo apurei aqui, tá? Que não sou jornalista, até eu mesmo apurei aqui, tô trazendo pra vocês aí a provável escalação do Cruzeiro. Aí fica fácil, né? O técnico Leonardo Jardim achou esse time e aí deve ser este mesmo.